Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Obrigado por estar conosco aqui em mais um ICB em Pauta. Bem, o nosso tema de hoje são os agentes de inteligência artificial. Para mim foi uma novidade recente eu saber da existência dos agentes de inteligência artificial. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o professor Virgílio Almeida. O Virgílio é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e professor associado do Berkman Klein Center de Harvard. O Virgílio, ele tem 7 livros publicados nessa área relacionada à informática, computação, internet. Os 2 mais recentes são Governança no Mundo Digital e Instituições Algorítmicas. Virgílio, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todas e todos, né? Eu começo dizendo que é um prazer participar aqui dessa conversa com o José Roberto Ferreira, dentro do contexto de comunicação do Instituto de Ciências Biológicas da USP, né? Eu tenho tido um envolvimento com a USP já há alguns anos, através da cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Maravilha, Virgílio. Virgílio, vamos começar com uma definição básica, né? Como é que você define os agentes de IA e em que eles se diferenciam da inteligência artificial generativa que a gente está bastante acostumado já a lidar? Pois é, a principal definição, ou a principal característica desses agentes de IA são sistemas de software, tá? Que usam as várias tecnologias, inclusive tecnologias de IA generativa, de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né? Para executar tarefas em nome dos usuários, tá? Esses agentes podem aprender com o contexto, podem adaptar e podem tomar decisões. Mas em que isso diferencia do outro? Quando você usa, por exemplo, um desses GPTs para solicitar, para executar uma tradução, para fazer uma sumarização de um artigo, né, para escrever uma carta, na verdade, são os agentes. Só que os agentes de IA colocados aqui agora, eles vão fazer muito mais, eles podem fazer uma sequência de ações, não só no mundo digital, mas também no mundo físico, tá? Então, por exemplo, imagine que você tem um assistente, que é um agente de IA, que é responsável por gerenciar suas viagens. Você é um executivo responsável por gerenciar suas viagens. E aí você dá, inclusive, uma determinação. Eu vou para, vamos imaginar aqui, vamos para Pequim no dia tal, ficar 4 dias no dia tal e retorno ao Brasil. O agente poderia, primeiro, descobrir os voos mais adequados, marcar os voos, descobrir os hotéis que você, como usuário, costuma ficar, marcar os hotéis. E aí tem pontos importantes, né? Seguir todos os passos que hoje um secretário ou uma secretária eventualmente fazem para marcar o trabalho. Mas esse agente vai precisar de ter acesso a dados que são dados mais críticos. Por exemplo, para fazer a marcação de um hotel, vai precisar do seu cartão de crédito, né? Então tem que ter toda uma relação de confiança e das possibilidades de você, como usuário dos agentes, poder controlar principalmente os desafios, né? Quer dizer, Virgílio, os agentes de IA, eles representam
sim, um significativo avanço da presença da inteligência artificial na nossa vida, né? E essa é a razão do porquê que esse conceito está em alta Pois é, agora? porque, tá. A sua pergunta é muito boa. Por que que os agentes são um tema, vamos dizer, um tema quente, né? Um hot topic? Exato, exato. Bem, as explicações, bem, tem toda a parte de pesquisa, de avançar esses sistemas que podem executar tarefas em nome dos humanos, mas tem uma razão que é uma razão mercadológica também, né? As empresas que usam IA em grande escala, elas não têm observado, e isso tem saído da empresa internacional, um grande, um significativo acréscimo de produtividade. Tá? E os investimentos são grandes investimentos, né? Então, a expectativa que se tem com o avanço dessas tecnologias de agentes de IA é que elas possam aumentar a produtividade de uma empresa, a competitividade, né? E isso justifique todos esses investimentos. Então, há uma grande expectativa de que os agentes possam trazer essa produtividade que se espera do avanço tecnológico. Naturalmente que isso não é algo que acontece da noite para o dia, porque as empresas têm que se preparar, têm que ter todo o processo de absorção de tecnologias, mas essa é a grande expectativa que as empresas têm, e que as empresas de tecnologia de IA, as 4 ou 5 grandes empresas, apostam nisso, né? O surgimento de resultados de produtividade, de competitividade, que serão trazidos pelos agentes. Virgílio, o nosso público aqui é bastante, né, majoritariamente constituído de pesquisadores e tal. Como é que um agente de IA ou os agentes de IA, eles podem colaborar com um cientista no seu trabalho de pesquisa? Tá, então vamos lá, né? Nós conversamos na primeira pergunta, os agentes eles executam tarefas em nome das pessoas, dos usuários, de que for, né? Um pesquisador dentro de um laboratório ou um pesquisador teórico, né, ele tem várias questões que tomam muito tempo, né? Por exemplo, né, levantamento da bibliografia adequada, análise da bibliografia pertinente, análise de resultados, quando há um processo empírico, a coleta de dados, o processamento desses dados, né? Fora isso, ainda tem os trabalhos que, em geral, são relativos aos financiamentos de pesquisa, né? Tem toda a parte burocrática essencial para receber os financiamentos e prestar contas, né? Os agentes poderiam atuar em algumas dessas tarefas, tá? Então, por exemplo, o agente poderia determinar quais são os artigos fundamentais para esse tema que eu estou começando a trabalhar agora, tá? Então, o agente poderia, eventualmente, dizer o seguinte: olha, eu preciso entrar em contato com alguns laboratórios para verificar a possibilidade de cooperação. Também poderia ser uma tarefa. Mas eu gostaria de chamar a atenção de como que essas questões todas carregam várias incertezas, tá? O Prêmio Nobel de Economia do ano passado daram a Acemoglu, que é professor do MIT. Ele escreveu recentemente um artigo muito interessante, mas que nos faz refletir sobre essas questões. Ele diz o seguinte: vamos imaginar agentes que executam nossos trabalhos ou agentes que nos ajudam a tomar decisões. Quando ele coloca os agentes que executam os trabalhos, ele traz uma série de preocupações, que seriam os desafios ou os riscos, né? Por exemplo, primeiro, qual a confiança que o pesquisador vai ter naqueles trabalhos produzidos pelos agentes? Como que ele pode ter essa confiança? Será que o excesso de
execução dos serviços ou das tarefas passadas pelos agentes não vai diminuir a capacidade do pesquisador humano refletir, trazer a criatividade humana? Também essa é uma questão. Nós todos, como pesquisadores, enfim, como seres humanos, né, temos no trabalho um objetivo de vida, né, um sentido das coisas. Se isso passa a ser feito por agentes, qual seria o impacto? Então, ele argumenta num artigo muito interessante, esse Daron Acemoglu, que o importante seria ter os agentes como conselheiros nas decisões que seriam tomadas pelos humanos e não pelos agentes. Tá? Deixa eu dar um exemplo prático, José Roberto. Esse circulou muito na imprensa especializada. A Air Canada, empresa aérea do Canadá, tem um serviço um serviço online, né, para compra de passagem, gerenciamento de passagens, e uma pessoa, um cliente, né, um usuário, solicitou a alteração de um voo, explicando que havia tido um problema de doença na família. O agente acertou com ele as alterações do voo e, posteriormente, a companhia não reconheceu as alterações, dizendo que o agente tinha dado mais condições ou possibilidades do que as regras da empresa. Então, ficou nesse impasse, e esse cliente da empresa, né, então, entrou na justiça, e a justiça, então, deu a ele ganho, dizendo o seguinte: os agentes estavam operando em nome da empresa. Então, a empresa teria que honrar as decisões tomadas pelos agentes. Então, isso é simplesmente uma ponta do iceberg de grandes questões que leva, na verdade, ao tema que nós temos discutido na cátedra Oscar Sala: quais são as preocupações e o que precisaria ser feito para ter controle, para governar esses agentes, de modo que eles sejam benéficos, de modo que eles minimize as situações negativas, de modo que as empresas e as pessoas possam ter mais ganho com o uso desses agentes. Tá? Então, é interessante essa análise entre executar alguma coisa e ser um conselheiro em certas decisões. E aí, nesses casos de ser um conselheiro, um assessor, os agentes têm uma possibilidade muito grande, porque tem a capacidade de processar grandes massas de dados, de informação que nós não temos como humanos. Então, eles ajudam os humanos a procurar soluções mais adequadas, ou mais positivas, ou mais benéficas. Virgílio, quando eu fiquei sabendo dos agentes de IA e fui investigar o que eles eram, foi automático, assim, vir à minha cabeça o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, um filme do Stanley Kubrick, que se tornou um clássico, né, tão logo foi lançado, se eu não me engano, em 1973, uma coisa assim, e em que, né, um computador, um supercomputador, HAL 9000, ele faz cuida, né, de toda uma nave, né, inteiramente, né, governa uma nave inteiramente, só que aí ele começa a tomar algumas decisões que contrariam os interesses da tripulação. E a tripulação não pode desligar o aparelho, o computador, o HAL, porque senão a nave para de funcionar, né? Enfim, foi uma situação bastante, acho que visionária, né? Do momento em que os computadores iriam governar nossas vidas pela vontade deles, computadores. Né? Então, na hora que eu ouço falar, investir o que são agentes de IA, me vem à lembrança o filme 2001. Esse risco existe, você falou essa questão da Air Canada, esse risco existe mesmo, de repente? Você tocou numa questão fundamental que existe, que é o seguinte, né? Existem grupos de formuladores de política, e alguns cientistas, inclusive, que imaginam
tecnologias de uma IA geral, né, super inteligente e que ultrapassaria os limites do controle humano, né? Acontece que você tem, por outro lado, você não tem ainda base científica para isso, tá? Então você trabalha aí com certas hipóteses. E tem certas hipóteses que têm sido trazidas de uma maneira mais constante, que é ter agentes, sistemas de IA que evadem ao controle humano, tá? Essa tem sido uma preocupação, embora eu acho que no horizonte mais de curto e médio prazo, o importante é ver quais são as consequências práticas disso, seja na sociedade, os impactos sociais, os impactos econômicos, né? Nesse caso de impactos, que alguns chamam assim, de uma ameaça existencial, né? Elas não têm ainda um fundamento para isso, mas há certos pesquisadores que trabalham com essa hipótese de ter agentes que fugiriam ao controle humano, tá? Então, que aí seriam agentes que teriam algo do tipo do HAL, né, do Odisseia 2001, Odisseia no Espaço. E a questão que traz uma preocupação grande também é que talvez, e aí é sempre, de novo, com uma série de incertezas, talvez pesquisas na área de militar, na área de defesa, possam estar trabalhando nisso, mas não se tem ideias disso. Mas essa questão existencial tem sido trazida. Mas eu acho que no caso nosso do Brasil, as questões de curto prazo e médio prazo, como impactos no emprego, o impacto na produtividade, possibilidade de discriminação, possibilidade de aumento de desigualdade, são mais concretas e mais importantes de serem tratadas. Uhum. Virgílio, imagino aqui que, portanto, a equação seria como é que você combina a autonomia do agente com a supervisão humana. É isso mesmo? Quer dizer... É isso mesmo. Eu acho que a questão que nos é colocada é como os humanos vão ter maneiras de interagir com esses seres não humanos, né, os agentes, as tecnologias, né, e ao mesmo tempo buscando formas de governar. No sentido de governar é de minimizar os riscos, né, e para aproveitar a eficiência. Essa é uma palavra importante também. Todas essas tecnologias de IA trazem eficiência. Basta você utilizar qualquer um desses chats, né, que fazem isso, seja de qualquer um desses fabricantes, e eles aceleram várias tarefas que a gente tem. Então, é importante, sim, daí que vem a questão de governança, que é como que a sociedade, os humanos vão estabelecer relações de controle desses agentes, tá? E aí isso cai na governança. Virgílio, a questão é o seguinte, um dos aspectos, né? A ação dos agentes de IA, haveria necessidade impositiva delas serem auditáveis? Pois é, você também, eu acho que você já estudou todas as perguntas, as questões importantes, né? Precisam ser auditáveis, porque se elas executam funções em nome de uma empresa, em nome de pessoas, eventualmente vai ter a necessidade de se verificar se foram feitas corretamente, se foram feitas dentro do especificado. Então, ter mecanismos para auditoria vai ser um elemento fundamental do processo de governança desses agentes. Tá? Você citou, Virgílio, essa questão dos impactos em emprego, em acentuar desigualdades, etc. Como é que faz isso? Porque a tecnologia anda numa rapidez, né, muito acima da capacidade da sociedade e dos governos se adequarem, né, em termos de regulação, legislação, etc.
Como é que faz, Virgílio? Pois é, eu acho que essa é uma questão muito importante, mas que a gente pode entender um pouquinho mais. É, Nos anos 70, um físico inglês chamado Colin Grich, ele fez uma observação interessante, né? Quando as tecnologias emergentes estão no início, é fácil fazer as regras para controlar. Porém, naquele momento, ainda não se sabe como elas vão ser usadas. Então, espera-se um tempo para mais tarde fazer a regulação. Mais tarde, quando já se tem claramente quais são os riscos, as regulações são muito mais difíceis de serem feitas por causa dos interesses envolvidos. Tá? Exemplo concreto. O Facebook no Brasil, em 2011, 2012, estava começando, tinha lá poucos milhões de usuários. Teria sido mais fácil regular as plataformas sociais. Porém, naquele momento, não se sabia, não se imaginava como elas seriam usadas, por exemplo, nas questões políticas, nas eleições, onde os riscos posteriormente vieram. Regular após identificar esses riscos tem sido muito mais difícil, feito a gente viu na tentativa do Congresso estabelecer uma regulação das plataformas. Né? Então, essa é uma questão. E no caso da inteligência artificial, isso ainda fica mais evidente por causa da rapidez com que as tecnologias têm evoluído em decorrência dos grandes investimentos que as empresas estão fazendo, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala o plano brasileiro de inteligência artificial, falava-se pouco ainda de IA generativa e menos ainda de agentes. Por quê? Mas essas tecnologias vieram depois. É tudo muito rápido, né? Então, esse é um problema, sim. Mas o país precisa de ter pesquisadores trabalhando, precisa de ter pessoas estudando os impactos dessas tecnologias para poder criar certas proteções. Fora daqui, há uma ideia grande de se usar os chamados guardrails, estabelecer limites para os agentes, o que eles podem e o que eles não podem fazer, como uma maneira de tentar estabelecer algum tipo de controle. Virgílio, você teve uma atuação assim de ponta na questão do marco legal da internet, né? Exatamente, o Marco Civil da Internet. Eu era o secretário Marco Civil da Internet. Você está pensando já em algumas questões de marco regulatório para agentes de IA? Pois é, eu acho que é muito cedo ainda para pensar num marco regulatório, sabe? Mas o Brasil tem mostrado algumas iniciativas muito positivas, Zé Roberto. Por exemplo, né, não se conseguiu ainda regular a IA. Você tem lá o projeto de lei 2338, que foi aprovado no Senado, mas agora está na Câmara. Mas as questões são difíceis por causa dos interesses envolvidos, né? Mas o Brasil tem um exemplo muito interessante, que foi o exemplo das eleições municipais do ano passado, né? De 2000 Sim, ano passado, Exatamente, né? Quando o Supremo Tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu, junto com as empresas, um conjunto de regras a ser seguidas durante o período da propaganda eleitoral. Então, por exemplo, uma regra, não se poderia usar a inteligência artificial para gerar discursos que simulavam uma pessoa. Então, havia uma série de restrições quanto ao uso da inteligência artificial nos programas eleitorais. Isso funcionou. Então, é uma governança, não é definitiva ainda, porque não há uma lei, mas essa governança provisória foi muito boa, e o Brasil deu esse exemplo muito positivo. Eu acho que no caso dos agentes também, nós vamos passar por fases até começar a compreender, a avaliar na sociedade os impactos, para depois começar a criar as regras. É importante ter regras, mas as regras também não podem engessar as inovações, o que não acontece realmente nas indústrias que avançaram muito. Por exemplo, na indústria aeronáutica, ela tem muitas regras, muita regulação, e isso dá confiança ao passageiro, né? Nos medicamentos, mesma coisa. A Anvisa estabelece e, ainda assim, as empresas evoluem com essas restrições. Então, é importante dizer o seguinte, regras não impedem a inovação, mas é preciso equilibrá-las.
Virgílio, o desenvolvimento tecnológico, ele é um fator, assim, fundamental, né? Um dos primeiros que diferencia países desenvolvidos de países não desenvolvidos. E para quem está do lado de cá do desenvolvimento, ou no chamado ainda estágio de desenvolvimento, acho que acende uma luz amarela a questão do quanto os agentes de IA, ou a inteligência artificial em geral, pode acentuar em termos de desigualdades entre países, entre empresas e até entre pessoas. Principalmente em relação a países, Virgílio, como é que você vê essa questão, estando nós aqui a sul do Equador? Pois é. A gente tem observado no cenário internacional que as tecnologias de IA têm sido quase que usadas como armas, né? A expressão em inglês que a gente vê chama-se weaponization of AI, tá? Elas têm sido usadas como armas de competição comercial, como armas, inclusive, né, há um avanço grande na área militar também, tá? Os drones, por exemplo, os conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio, todos já tinham uma certa autonomia, né, que era possibilitada pela IA, como se fossem agentes, né? Então, tem sim, né? Os Estados Unidos têm uma série de medidas de controle comercial, sobre exportação, a própria China tem. Nós temos dois grandes marcos, né, do desenvolvimento da tecnologia, os Estados Unidos e a China, né, no desenvolvimento da tecnologia de IA. O Brasil precisa estabelecer acordos que são positivos para eles, de um lado e de outro. Tá? O Brasil precisa dessas tecnologias, o Brasil vai necessitar essas tecnologias de IA cada vez mais avançadas, e a gente são parte dela nas questões ambientais, na busca dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, há sim uma necessidade. E os países que têm acesso a isso acabam tendo as vantagens que isso traz, né? Então, é importante que o país faça os investimentos devidos, tenha seus planos estratégicos, e os investimentos, eles têm que ser não só na infraestrutura computacional, computadores apropriados para o processamento de grandes massas de dados para treinamento, para IA, mas também, principalmente, na formação de gente, tá? Nas várias áreas. Não só na ciência da computação, mas é preciso formar gente nas áreas da saúde, é preciso formar gente nas áreas de ciências sociais e ciências humanas, porque esses agentes vão operar em ambientes, em empresas, organizações, com a sociedade. Por exemplo, né, um exemplo interessante, pensar, se o governo começa a substituir, no futuro, serviços que são operados por seres humanos por agentes. E se esses agentes, por exemplo, têm uma dificuldade, citando um exemplo hipotético, mas de entender, por exemplo, uma pessoa com a baixa instrução, isso acabaria sendo um motivo de exclusão. Tá? Então, é preciso pensar, essas tecnologias são muito rápidas, avançam, trazem eficiência, trazem benefícios, mas podem trazer essas questões, não serem inclusivas, podem aumentar a dependência do país de outros, se o país não desenvolver tecnologias aqui também. Virgílio, para a gente encerrar, a IA generativa, a gente tem aí uma infinidade, né, de plataformas aí que nos possibilitam, né? O ChatGPT parece que foi o primeiro que surgiu, e hoje existem vários, né? Como é que uma pessoa comum, né, que não tem domínio de tecnologia, como é que a IA generativa, a agência de IA vai chegar na pessoa comum? Pois eu acho que essa é também uma questão que a gente começa a ver. Algumas empresas vão comercializar agentes, tá? Então, vai depender do modelo de negócio das empresas. Mas que aparece já em algumas situações é que algumas empresas oferecem agentes, como se oferecessem trabalhadores qualificados ou expertise em alguma área. Então, provavelmente a gente vai ter também agentes oferecidos
para uso das pessoas, né? E isso vai depender dos modelos de negócio que as empresas forem construindo. Só agora, para a gente terminar mesmo, a questão da regulação, né? A internet é uma coisa que a sociedade, né, tem uma... Quer dizer, a internet não tem dono, os governos, eles compõem, né? É um dos segmentos que compõe a questão de observação, de regulação, etc., da internet. No caso dos agentes de IA, como é que você vê o concerto de atores para cuidar da regulação dos agentes de IA? A regulação tem que ter a participação do governo e da sociedade, né? O modelo brasileiro de regulação da internet é chamado modelo multissetorial, porque envolve o governo, envolve o setor privado e envolve a sociedade civil, organizações da sociedade civil. Esse é o modelo da internet, porque a internet é totalmente distribuída, não tem dono, tem algumas instituições chaves, feito a ICANN, que controla nomes e domínios, né? Agora, no caso dos agentes, nós temos 4 ou 5 grandes empresas que detêm toda essa tecnologia, tá? Mas, para ter o uso público disso, vai ter que passar por um processo de desenvolvimento de normas, de regras que os países vão impor. Ainda tem uma dificuldade, né? As tecnologias são globais, cada país tem sua cultura, tem suas regras. Então, esses são desafios. Estabelecer mecanismos para governar os agentes, ou seja, a governança dos agentes é um desafio que requer conhecimento, pesquisadores de diferentes áreas, não apenas da tecnologia, mas as áreas de ciências humanas, as áreas de ciências políticas e sociais, porque o impacto é muito amplo. Muito bom. Professor Virgílio Almeida, professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor associado do Berkman Klein Center de Harvard. Virgílio, muitíssimo obrigado por ter disposto aqui esse tempo seu para o nosso ICB em Pauta. Obrigadíssimo, Virgílio. Muito obrigado a você que conduziu aqui, a equipe técnica aí do ICB e aos telespectadores, né, as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado aí. Maravilha. Virgílio, até a próxima, então. Obrigado. Tchau.